Vou começar, Gilberto, pelo que você terminou. Justamente o que eu ia perguntar, a deficiência que teve a esquerda na resistência do Lula livre e também esse índice de Bolsonaro agora. Os dois últimos congressos do partido, nós esperávamos que nós fôssemos fazer alguma pauta de temas de ajustes, mas nós jogamos para cima, juntamos, talvez pela conjuntura, muita vitória e não entramos nos assuntos de uma avaliação crítica do nosso partido. E aí eu vou provocar. A verticalização não foi exagerada, e não está exagerada, não levou projetos pessoais muito além dos projetos coletivos. A governabilidade não foi exagerada, né? Não houve assim má gerenciamento, má administração em relação à colocação de técnicos e políticos na administração pública dos nossos partidos. E, para concluir, justamente finalizando com essa conclusão. Nós construímos, mas talvez nós desconstruímos quando pegamos lideranças e colocamos em lideranças populares e colocamos dentro da burocracia administrativa. Um certo tempo você deu uma entrevista, só me engano, à BBC, em que você falava que o PT precisava revisitar seus demônios. E diante de tudo que você falou, será que o PT já revisitou os seus demônios? E como poderemos construir um projeto para Simão Dias daqui a 20 anos, mas com subprojetos, digamos assim, sendo postos em prática antes do período, digamos, determinado para a concretização da totalidade, sem o apoio público, sem políticas públicas, que, por exemplo, vamos passar praticamente 4 anos aí sem políticas públicas. Como poderemos avançar de forma sustentável sem a ajuda governamental? Abre o microfone. Bom, Gilberto, inicialmente externar aqui a satisfação de participar de um encontro tão importante como esse, no qual nós estamos discutindo com seriedade problemas que atingem não só o país, não só o macro, mas a nossa realidade micro, né? Dizer também, antes da minha pergunta, e serei breve, Deus, sei que Gilberto também está com pressa, que quero me comprometer com você e, inicialmente, fazer um pedido. Eu gostaria que você reforçasse com o nosso grande presidente Lula a nos dar a graça de um dia ter a oportunidade de estar aqui com a gente batendo um papo. E se um dia ele pisar na terra do vaqueiro, e se você também vier, Gilberto, a terra do vaqueiro, a melhor cidade do estado de Sergipe, eu me comprometo com você em dar uma lembrança à imagem do vaqueiro Simão Dias, a você e ao Lula, como prova da resistência de um povo forte. O nosso vaqueiro Simão Dias foi um bandeirante, mas não com o mesmo perfil do bandeirante lá do Sudeste. Ele teve um perfil de gente simples e conseguiu dar, no decorrer do tempo, a expressividade e a importância que essa terra tem. Agora, veja só, você falou todo esse processo, desde o processo da ditadura, esse processo de redemocratização e até os dias atuais, esse drama que nós estamos vivendo com esse desgoverno Bolsonaro. Além do processo de informação, participação e de consciência, é uma pergunta que eu também fiz a Liceu no encontro passado. O que não devemos deixar de incluir nessa caminhada que estamos fazendo aqui? E onde nós não devemos errar de forma alguma? Você, Gilberto. Deus, tem uma Kaiser aí para tomar antes, não? Venha para cá que deixa passar a pandemia, que você vindo, a gente toma. Mano, eu já quero dizer para o Alexandre que eu vou aí, se Deus quiser, quero estar aí mesmo. Quero conhecer vocês de perto e receber essa estátua do vaqueiro. E, além disso, tomar uma cachaçinha
e bater um papo bom com vocês. E vou dizer para o Lula também isso. E eu quero insistir, falem com o pessoal da rádio local aí, deve ter uma rádio boa aí, não tem? Veremos isso, vamos providenciar isso, vamos articular. Eu acho que mais... Ele acabou de me falar isso agora. Ele falou, Gilberto, eu estou cansado de fazer live, mas eu estou gostando muito de dar entrevista em rádio. Então, ele alcança mais gente e ele fala, ele falou que ele gosta muito do contraditório. Por exemplo, ele deu uma entrevista para a Rádio Gaúcha esses dias que foi um pau puro. Os caras totalmente avessos. E ele gosta dessa contradição. Então, se quiserem, pode tomar iniciativa que eu ajudo a fazer chegar a ele. Mas vamos lá. Quero agradecer as perguntas que são extraordinárias. E daria para a gente fazer um seminário aqui só com essas perguntas que vocês fizeram. Eu acho, pessoal, que, de fato, quando eu falei dos nossos demônios, eu quis dizer que nós, na nossa história, ao longo desses 40 anos e meio, nós, como já foi falado, construímos coisas impressionantes. O PT é um fenômeno único no mundo. A maneira como nos construímos, essa síntese que se produziu naquele momento da história, com as várias vertentes que construíram o PT, o pessoal do sindicalismo novo, o pessoal que vinha da luta armada ou da luta de resistência à ditadura, o pessoal dos movimentos sociais. À época estávamos no pico, no melhor momento de uma nova igreja comprometida com os pobres, com a teologia da libertação. Tinha saído o famoso texto do Grito do Nordeste, o Grito do Povo do Nordeste, Grito dos Excluídos, que os bispos do Nordeste tinham escrito. Enfim, você tinha as comunidades de base, tudo isso junto deu aquela síntese incrível e marcou, eu acho, muito fecunda, de maneira muito fecunda a nossa história. Essa coisa de um partido de massa com quadros, não é nem um partido de quadro, nem um partido de massa, mas uma síntese. O partido que, ao mesmo tempo, está na instituição e está na luta social. Enfim, são elementos muito próprios que deram ao PT, de um lado, a capacidade criativa de fazer o que fizemos e, ao mesmo tempo, uma resistência. Eu pergunto para vocês, qual partido tão perseguido quanto o nosso resistiu tanto tempo e segue resistindo e segue avançando? Mas, ao mesmo tempo, nós que plantamos o novo, nós inoculamos na velha política uma nova cultura política da participação, da ética, da inversão de prioridades. É evidente que a cultura política velha inoculou em nós também um vírus que foi mudando a nossa maneira de ser, que foi, infelizmente, deformando aspectos importantes da nossa vida partidária. E aí eu quero dar toda a razão quando o nosso companheiro, primeiro que me perguntou foi o Alexandre, não. Denilson. O nosso governo, pessoal, fez uma coisa extraordinária, que foi a inclusão econômica de milhões de pessoas, mas cometeu um erro grave. Não fez a inclusão política, ideológica, cultural desse povo. Pessoal, nós tínhamos na mão o aparelho de Estado, claro que com limites. Nós tínhamos apenas o controle do aparelho, de uma parte do aparelho, que era o executivo. Mesmo assim, obrigados, pela correlação de forças, a fazer alianças que nós nem sonhávamos em fazer. Mas tínhamos um controle importante e tínhamos a figura forte do Lula. Éramos minoritários no Congresso, minoritários em todo o que diz respeito ao poder econômico, evidentemente, ao poder militar, ao poder dos meios de comunicação. Mas nós poderíamos ter usado aquelas ferramentas de maneira muito mais ofensiva e eficiente do que fizemos. Os meios de comunicação, você tinha o Ministério das Comunicações, que é quem dá licença de funcionamento para a rádio e televisão
no país, e toda a questão da telefonia. E você tinha, ao mesmo tempo, a SECOM, que é o Ministério, a Secretaria encarregada de distribuir as verbas governamentais. O que nos impedia, pelo amor de Deus, na época, de nós termos chamado cooperativa de jornalistas ou pequenas empresas progressistas e desse a eles licenças para que eles construíssem rádios e televisões ou jornais e dessemos, ao mesmo tempo, a licença e o dinheiro para que eles pudessem iniciar e construir veículos importantes, não governamentais, nem partidários, mas democráticos, como é um jornal tipo El País, ou na Espanha, ou Página 12, na Argentina, ou La Jornada, no México, e assim por diante. Nós não fizemos isso. Preferimos encher os bolsos da Globo, da Abril, da Bandeirantes, do SBT de dinheiro, demos para eles armas para que eles atirassem em nós. De que forma? Trabalhando na cabeça do povo a mentalidade que a Globo trabalha, que eles trabalham, do consumismo, do sexismo, da violência, da cultura da violência, da cultura individualista, da concorrência e assim por diante. Não conseguimos transformar os nossos projetos fundamentais, como Minha Casa Minha Vida, em processos de conscientização popular. E aí, Denilson tem toda a razão, preferimos, aparentemente republicanos, entregar para técnicos, ou pior, para gente ligada aos outros partidos, que usaram o Ministério das Cidades, por exemplo, para quê? Para construir as suas bases, não só eleitorais, mas inclusive econômicas, praticar um tipo de corrupção que depois veio todinho caindo nas nossas costas. O fato de não termos feito as reformas fundamentais, como eu já citei, e o fato de não termos sido um governo pedagógico, fez com que a pessoa que entrasse no Minha Casa Minha Vida, onde ele pagava dos 55 mil que custava uma casa de 1 a 3, ele pagava só 5 mil em 10 anos, o fato dele não saber, não ter sido informado e conscientizado de que aqueles 45 mil era investimento no pobre, no excluído, dentro de um projeto que não estava dando aquele dinheiro para os bancos ou para os grandes empresários, sim para ele, fez que quando ele chegasse na casa, achasse que a casa era mérito dele, era mérito do pastor da igreja ou do gerente da caixa. E quando veio o golpe, ele achou que aquilo era uma briga de branco entre a Dilma e o Temer, que não tinha nada a ver com a vida dele. Não tinha noção de que o golpe ia arrebentar com a política toda que o beneficiava. Esse foi talvez o erro fundamental nosso, de não transformar, quero insistir, uma política de inclusão econômica numa política de inclusão cultural, política, ideológica e social. Querem um exemplo contrário disso? A Venezuela. A Venezuela está arrebentada. Falta comida, falta papel higiênico, falta sabão. Por que os americanos não entraram até hoje lá? Por que não conseguiram destruir? Não quero aqui fazer um julgamento em totum da globalidade do governo venezuelano, que tem muitos erros, como nós tivemos aqui também, diga-se de passagem. Mas eles usaram fartamente os meios de comunicação e eles estruturaram uma política de organização popular que, mesmo numa miséria desgraçada, o povo está resistindo. Os americanos, pessoal, para pegar o petróleo da Líbia, do Iraque, fizeram guerra, destruíram os países. Aqui não precisaram dar nenhum tiro. Chegaram na mão grande, estão levando tudo. Já estão levando o nosso petróleo, os nossos minérios, quando fala americano, é todo o império. E vão levar mais ainda. E o nosso povo sequer tem consciência, informação do que está se passando. E aí nós somos vítimas de um processo difícil também, como eu já estava dizendo, em que o nosso partido... E aí, quando eu falei da BBC sobre os demônios, é isso. Em que a velha cultura da burocracia, do afastamento do povo, a velha cultura das carreiras individuais. Hoje, no PT, me permito, tem gente que não é do PT aqui, me permito falar tanto do PT, mas hoje o que divide o partido não são como eram antigamente as tendências trotskistas, leninistas, maoístas. Hoje são os mandatos parlamentares. Em grande parte, o partido se divide
pelos interesses dos nossos novos barões, que são os nossos mandatários, com belas exceções, com importantes exceções, mas o poder, a ascensão na burocracia interna ou na questão do aparato dos parlamentos, tornou-se uma... Então, quando eu falei em demônios, é isso que eu estou me referindo, onde você perde a perspectiva do socialismo, a perspectiva do coletivo, e vai predominando muito a semelhança do que era a política tradicional no meio de nós. E aí a corrupção nasce exatamente disso. O maldito financiamento empresarial de campanha foi corroendo por dentro muitas das nossas lideranças, porque o dinheiro informal não tinha controle e tal, e com isso se criou uma mentalidade de que eu, para ser eleito, não preciso só apenas ter representação social, mas tem que ter grana para pagar. E quanto candidato não roubava apoiador do outro, porque tinha mais dinheiro para pagar o líder comunitário e tal, num processo terrível, terrível. Felizmente, a crise, desse ponto de vista, ela tem um aspecto pedagógico, mas nós temos que aproveitá-la para fazer esse processo de repensar todas as nossas relações e toda a nossa forma de pensar política. Porque a vida é assim, gente. Quando você tem um horizonte longo, uma mística forte, os métodos que você usa são... Quando esse horizonte é rebaixado, ao invés do socialismo, da revolução, da mudança de sociedade, eu estou enxergando ganhar um cargo aqui, ganhar uma função ali no parlamento e tal, aí, meu velho, rebaixa tudo, a mística desaparece e o que vale é o que vai me fazer chegar lá. Aí é o famoso vale tudo. Estou sendo um pouco cru, um pouco duro demais, mas é só para a gente ter consciência do grau de necessidade que nós temos que fazer. E não é só no PT, não. É na esquerda brasileira como um todo, inclusive no movimento sindical, inclusive em muitos movimentos sociais nossos. Não estou falando aqui de um puritanismo, de um partido angelical, não. Estou falando aqui da necessidade de uma dinâmica de luta, de uma dinâmica de manutenção de uma mística que nos motiva. Porque senão, meu velho, eu vou para casa. Como é que eu vou motivar um militante se ele olha e fala, porra, eu vou sacrificar noites e noites, sacrificar minha família, meu emprego e tal, para quê? Para eleger fulano e beltrano? Para amanhã esse fulano e beltrano ser apenas um pouquinho melhor do que a média dos outros políticos? É muito pouco. Não vale a pena. Então, a responsabilidade que eu tenho, que vocês têm, que nós temos, a partir de Simão Dias, mas a partir de cada lugar que nós estamos, é a gente testemunhar, é a gente ser muito claro e impiedoso com qualquer forma de concessão desse padrão de política que vai tomando conta do país e do nosso partido muitas vezes. Insisto, para concluir esse aspecto, que há belíssimas exceções, que há belíssimos movimentos. É emocionante, por exemplo, a solidariedade que se estabeleceu no nosso país, em muitos grupos agora, no tempo da pandemia, tem gestos. E no PT tem gente maravilhosa que nos anima a continuar. Nossa base é uma base generosa, mas nós que temos responsabilidade temos que ser claros, firmes e mutuamente nos ajudarmos a avançar nesse aspecto. E aí, o Thiago também fala uma coisa que é muito importante, é que governar Simão Dias, ou governar qualquer cidade brasileira daqui para frente, é claro que não dá para pensar só daqui 20 anos como é que vai ser. A gente ficar imaginando o futuro se constrói a partir de agora. Então, nós vamos ter, gente, que pensar padrão de governo, ou mesmo que a gente não ganhar o governo aí, como trabalhar para ir colocando pedras nesse alicerce da construção futura. É como praticar políticas públicas agora, e sem dinheiro, com pouco dinheiro do governo federal, quem for prefeito vai ter que fazer muita política
E muita política que eu chamo é muita participação, é muita conscientização da população, é muito vir junto, é muito mutirão, é muitas formas novas de educação política. Claro que vai ter que ter uma boa relação com deputados para conseguir alguns recursos, porque senão você não governa a cidade. Eu não sei quais são as condições econômicas aí do município do ponto de vista orçamentário, de sobrevida orçamentária, mas eu imagino que, com a imensa maioria dos municípios brasileiros, de médio porte ou de pequeno porte, tem imensa dificuldade e muita dependência do governo federal e do governo estadual. Mas vai ter que se fazer todo o trabalho, naturalmente, de conseguir recursos, mas o principal é a capacidade de inventividade, de produção local, de estímulo à economia local, de formas novas, de cooperativas. Tem toda aí uma nova gama da economia solidária que a gente tem que apoiar. Muita coisa na área da cultura, é muito importante a gente pensar isso. Enfim, eu acho que, Alexandre, o que nós não podemos errar de forma nenhuma é pensar no velho, é manter a velha forma de fazer política. Nós temos que ter capacidade revolucionária, nós temos capacidade da inovação. E nós temos que pensar coletivamente e dar ao povo e organizar o povo para, a partir do povo, a gente trazer novas ideias. Quando eu falo com o povo, é essa gama de uma cidade. Imagina a juventude que tem aí na cidade, imagina o pessoal da área de cultura, a capacidade e inventividade. Se é uma terra que produziu tantos governadores, é possível que vai produzir muitos militantes também com capacidade de inventividade. E a outra questão é nunca faltar com os pobres, nunca se afastar dos pobres. É nunca virar as costas para aqueles que são a razão maior da nossa luta. A gente combate o individualismo, a gente combate o burocratismo, na medida em que a gente bota a nossa gente para conviver, para ser solidário com os pobres, para dividir as angústias do povo. Quando a gente se afasta do povo, não tem perigo de dar certo. Não tem perigo de dar certo. Vai dar merda, vai dar coisa tudo errado. Era isso.